Vamos começar então lendo a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Está escrito em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21 e 22. Acompanha comigo aqui na palavra sobre esse tema do perdão. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus quer nos falar sobre esse perdão? Perdoar 70 vezes 7 é perdoar todos os dias, é perdoar sempre. Esse perdão é infinito. É isso que Jesus quer falar comigo e com você que está me ouvindo agora. Falar do perdão é algo tão forte. O que dizer sobre o perdão? Perdão é falar sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. Perdão é falar do amor imensurável de Deus. Perdão é falar de reconstrução. É reconstruir a nossa vida quando nós perdoamos. Falar de perdão é sempre amar o próximo, sabe? Mesmo ele não sendo merecedor daquele amor que nós estamos passando para ele. Perdoar é você se sentir livre, é você ser liberto de prisões que o inimigo nos joga nesses buracos tão obscuros. Nós vamos estar aqui hoje falando desse perdão e receba agora essa palavra. Convida também, se você lembrar de um irmão, ou de uma irmã, de um vizinho, ou de um parente próximo, convide ele agora para estar assistindo esse programa, porque eu sei que essa palavra vai mexer nos porões da sua alma. E eu quero ler aqui então a introdução, o que significa verdadeiramente o perdão. O perdão é um desafio para qualquer ser humano. Fato isso. Pode representar para muitos uma grande batalha para ser vencida. Perdoar é fácil? Não. Mas debaixo da graça de Deus você vai conseguir perdoar. Buscando e clamando a pessoa do Espírito Santo para te capacitar a perdoar. Perdoar, o que significa então perdão? Perdoar significa absorver da culpa ou da dívida. É remissão de pena. No grego significa soltar, deixar ir embora, ficar livre. Isso que significa realmente a palavra perdão. E por isso vamos falar aqui um pouco mais, né, pastora Flávia? Com certeza. O que mais nós podemos falar e o que acontece quando não perdoamos? Exatamente. Mas antes de falar sobre o que acontece quando não perdoamos, nós te convidamos nessa manhã a se sondar. Sondar o seu coração, colocar diante do Senhor, porque a palavra perdão, ela é muito forte, mas a questão do perdão é muito mais do que só falar sobre ele. Eu preciso administrar esse perdão no meu coração, eu preciso primeiro colocar diante do Senhor a minha vida, porque pode ser que eu não esteja vivendo esse verdadeiro perdão. O perdão ele não é condicionado a algo, ele é um direcionamento, ele é um mandamento do Senhor e eu preciso simplesmente cumprir aquilo que ele tem deixado para nós. Porém, muitas das vezes temos caminhado buscando meios, né, de administrar a falta de perdão, atrás de desculpas, atrás de questões, de feridas, e não é isso que o Senhor quer. E nós vamos falar aqui o que acontece quando eu não perdoo, o que acontece na minha vida, na minha caminhada espiritual, quando não há perdão. A primeira coisa, eu não sou perdoada. A palavra do Senhor ela é muito clara, quando o Senhor fala que se você não perdoar o seu irmão, tampouco ele vai nos perdoar. Então é necessário compreender que passa pelo mandamento do Senhor. É necessário buscar esse entendimento, o que o Senhor quer fazer comigo através desse perdão. Eu preciso assumir a dívida. Independente das minhas dores, das situações que eu vivi, é uma escolha minha, uma decisão. Eu preciso decidir a perdoar todos os dias. Uma outra condição também que é muito séria é a questão de me manter em prisões.
Eu estou aprisionada quando eu não perdoo. Eu não tenho mais uma vida espiritual onde o Senhor vai fluir através de mim. Eu não serei mais esse rio de águas vivas se houver em mim um caminho de falta de perdão. Então eu preciso compreender que a falta de perdão me leva a prisões, né? Me leva a ficar presa com os verdugos e aonde ali eu vou ser atormentada. Raízes de amargura vão ser geradas na minha vida e eu não vou conseguir viver com o Senhor da maneira que eu deveria, vivendo uma vida abundante, né, pastora? Que é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Com certeza. E falar em perdão também, dessas prisões, eu quero levar você a meditar também novamente comigo na palavra. Porque quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar, eu fico pensando assim, que Pedro deve ter chegado perto de Jesus e falado: Jesus, eu não estou dando conta mais de me relacionar com esses meus irmãos, meus discípulos, que eram 11, né? E ali ele já não estava suportando mais, porque o relacionamento com o próximo, principalmente aqueles que nos chateiam, aqueles que nos aborrecem, aqueles que trazem coisas tão ruins para nós às vezes não queremos nem estar com essas pessoas, vamos dizer assim, como diz o pastor Guerra, falava assim, chata, que é a pessoa chata, aborrecida, mas o Senhor nos fez relacionáveis, Ele quer então que nós recebemos cura através de estarmos com essas pessoas. E eu quero entrar então na parábola do credor incompassivo. Porque quando Pedro então perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar, ele esperava Jesus falar assim: parabéns, Pedro, você está conseguindo perdoar 7 vezes? Mas, para surpresa de Pedro, Jesus falou para ele: eu te digo não 7, mas 70 vezes 7. E por causa dessa pergunta de Pedro, Jesus então passou a nos falar sobre uma parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Eu chamo esse rei aqui, eu vou colocar esse rei aqui como nosso Deus Pai. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher dele, os seus filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E era mentira, porque aquela dívida era impagável. Ele teria que trabalhar 150 mil anos para pagar aquela dívida. Esse era muito dinheiro, eram muitas barras em ouro. E ele não podia. Aqui Jesus está falando conosco. O que o Senhor quer falar conosco aqui então? Que Ele perdoou a minha e a sua dívida. Nos perdoando. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.